Bom, vamos dar início aqui então, passando pela nossa arquitetura, para a gente conhecer aí, basicamente como é que é a arquitetura que a gente vai trabalhar. Então, trata-se de uma edificação de 2 pavimentos, de uso comercial. Embaixo a gente tem ali, né, os ambientes, essa planta aberta aqui é a do térreo. Então, eu vou ter um salão de festas, tem ali cozinha, circulação, banheiros e a caixa de escada e de elevador. Partindo disso, né, a gente vai ter também no próximo pavimento a sua respectiva utilização. A gente tem um auditório, tem uma sacada, tem salas de reuniões, circulação, escritórios, né, são essas salas 1 e 2 aqui, e os banheiros. Aqui nessa planta, né, a gente tem um diagrama de cobertura para a gente entender mais ou menos como que será ali a cobertura dessa edificação e os cortes, ambos aqui, né, serão úteis principalmente para a gente conseguir ter uma visualização ali de como está a projeção de um pavimento sobre o outro, bem como também, né, dos níveis, do pé direito e etc. Partindo do pressuposto que a gente tem as plantas e os cortes, a gente já pode começar, por exemplo, a preparar esses arquivos para uma importação no software ao qual a gente irá desenvolver o nosso projeto estrutural, que no caso aqui é o WebEric. Então, como que eu costumo trabalhar? Eu vou pegar cada uma dessas plantas, dos respectivos pavimentos, e eu vou fazer uma limpeza nelas. O que seria essa limpeza? Eu vou remover do detalhamento arquitetônico tudo aquilo que não é útil para o meu projeto estrutural, para a minha modelagem estrutural. E a gente faz isso visando ter um arquivo mais clean possível, mais limpo possível para a gente trabalhar dentro do software de dimensionamento estrutural. Lá para mim não vai importar, por exemplo, a área do banheiro, não vai me importar essas cotas, não vai importar, por exemplo, talvez o nome da janela, apesar que mais à frente eu vou explicar um dos motivos para deixá-lo. Então, são riquezas de detalhes que é importante para o projeto arquitetônico, mas não é importante durante ali a minha modelagem estrutural. Por exemplo, essa vegetação, posso remover, eu não vou precisar. Então, com base em tudo isso, né, para não ficar muito monótono aqui e extenso, eu fiz a limpeza dos pavimentos. Então, eu fiz isso para o térreo, fiz isso para o primeiro pavimento, e os resultados são esses aqui, ó. No térreo, observe, removi mobília, removi as áreas, removi ali a vegetação, as cotas também eu removi, o nome das janelas, né, e portas, das esquadrias em si, eu não removi porque isso vai ser útil para a gente lá na frente, após finalizar a modelagem, numa etapa de conferência de compatibilidade de projeto. Então, numa etapa ali de compatibilização entre estrutura e arquitetura. Por quê? Olha, talvez eu vá passar aqui uma viga e essa janela pode ser que tenha uma altura tal que a minha viga vai ferir ali essa abertura, vai conflitar. Então, eu não posso ter uma viga passando dentro de uma janela, dentro de uma porta. Então, ter os nomes aqui me ajuda lá na frente, né, a conferir no quadro de esquadrias se as alturas das esquadrias são tal que, ao eu passar ali as vigas, eu não esteja conflitando com nenhuma delas. Então, isso é importante. Observe também que os níveis eu só deixo em alguns ambientes específicos. Então, como nesse pavimento, né, todos os níveis são iguais, esse nível é o nível acabado, inclusive, que é mais 0,10. Então, eu deixo em 2 pontos só para facilitar a minha visualização. Se eu tivesse outros níveis diferentes, eu deixaria. Então, se a cozinha fosse um mais 0,05, eu deixaria o nível dela aqui para me saber que tem uma diferença de nível. Como não é, eu deixo em poucos locais, porque não polui a minha visualização e também não me deixa sem essa informação.
Outra coisa que eu gosto de deixar, pelo menos em um dos pavimentos, é a projeção ali do meu limite do terreno, onde eu vou trabalhar. Por quê, né? Porque não é o caso dessa edificação, mas em algumas pode ser que o arquiteto utilizou ali a própria divisa como uma das paredes da edificação, ou mesmo não utilizando, ficou bem próximo, e aí quando eu inserir ali os meus elementos estruturais, pode ser que a minha fundação avance sobre a divisa e possa chegar ali ao terreno do vizinho. E a gente sabe que essa é uma situação em que não podemos trabalhar. Então, fiz esses ajustes e mantive, né, os limites do meu terreno aqui para trabalhar. Então, fiz isso para o térreo. No primeiro pavimento, eu também fiz aqui as devidas limpezas, né, removendo aquilo que não é útil, e deixei ali o contorno do terreno. Eu nem precisaria deixar nesse, porque já deixei lá no térreo. Eu só deixei por comodidade mesmo. Não é um problema deixar, então eu deixei. Outro aspecto, os cortes. Eu acredito que é sempre importante a gente deixar a indicação dos cortes, pelo menos em um dos pavimentos, porque lá na frente, quando a gente estiver detalhando o projeto estrutural, eu priorizo passar os cortes estruturais na mesma posição em que temos os cortes arquitetônicos. Se eu precisar de cortes extras, aí sim eu defino posições estratégicas. Mas, na grande maioria das situações, eu vou priorizar manter o corte na mesma posição do corte arquitetônico, para facilitar ali para o pessoal da execução. Eles vão ter em mãos o corte arquitetônico e o estrutural na mesma posição e vão conseguir, por exemplo, sobrepor ali as plantas, se for o caso, para sanar possíveis dúvidas ali durante a execução. Então a gente finaliza aqui essa aula com essa análise inicial, e na próxima aula a gente pode, por exemplo, dar início ali à criação da nossa edificação no EBERIC e importação das arquiteturas.